Imagine encontrar um carro abandonado no meio de uma estrada coberta de neve. As portas estão destrancadas, o carro ainda tem combustível, ele não está destruído. E pelo que os investigadores perceberam depois, ele poderia ter sido retirado dali. Mas os 5 homens que estavam dentro dele simplesmente desapareceram. Meses depois, quando a neve começou a derreter, parte da resposta apareceu dentro de um trailer abandonado na floresta. Um deles estava morto sobre uma cama. Mas o detalhe mais assustador não era o corpo, era o que havia ao redor dele. Havia comida, cobertores, meios para se fazer fogo. Tudo o que poderia ter mantido aqueles homens vivos por muito mais tempo. Mas quase nada foi usado. E até hoje ninguém conseguiu responder uma pergunta simples. Por que 5 homens abandonariam um carro funcionando? Caminhariam quilômetros no frio, encontrariam abrigo e ainda assim morreriam como se não soubessem que podiam se salvar. Essa é uma daquelas histórias reais que parecem não aceitar a explicação. 5 amigos saíram para assistir a um jogo de basquete. 4 foram encontrados mortos e um nunca apareceu. Então, apague as luzes, feche bem as portas e desça comigo para mais uma história no porão. A história começa na Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 1978. Os nomes deles eram Jack, Bill, Ted, Jack e Gary. Eles eram amigos, gostavam de esportes e jogavam juntos em um time. Naquela noite, os 5 decidiram viajar até a cidade de Chico para assistir a uma partida de basquete universitário. Nada estranho até aqui. Era apenas um grupo de amigos saindo para se divertir. Eles assistiram ao jogo, compraram alguns lanches depois da partida e, pelo que se sabe, estavam animados. O plano era simples: pegar a estrada de volta para casa, dormir e acordar cedo no dia seguinte, porque eles mesmos teriam um jogo importante pela manhã. Alguns deles, inclusive, já haviam deixado o uniforme separado em casa, ou seja, eles pretendiam voltar. Eles tinham motivo para voltar, mas nunca voltaram. Em algum momento depois do jogo, o carro em que estavam, um Mercury Montego, tomou uma direção completamente diferente do caminho para casa. Em vez de seguirem pela rota normal, eles foram parar em uma estrada montanhosa, numa região isolada de Plumas National Forest. E é aqui que o caso começa a ficar difícil de entender, porque nenhum deles tinha um motivo aparente para estar ali. A estrada era ruim, a região era fria, havia neve. Eles não estavam vestidos para enfrentar aquele tipo de clima. Usavam roupas comuns, sapatos baixos, nada preparado para uma noite numa montanha congelada. Além disso, Jack, o dono do carro, era conhecido por cuidar muito bem do veículo. Segundo familiares, ele não era o tipo de pessoa que colocaria o próprio carro numa estrada perigosa sem necessidade. Mesmo assim, de alguma forma eles foram para lá. Dias depois do desaparecimento, o carro foi encontrado. Ele estava abandonado numa estrada de terra, parcialmente preso na neve. Mas havia algo estranho. O carro não estava quebrado. Não estava sem combustível. Não havia sinais claros de um acidente. E segundo as informações do caso, ele ainda poderia ter sido retirado dali com facilidade. Em outras palavras, eles não precisavam simplesmente abandonar o carro no meio do nada. Mas abandonaram. As portas estavam destrancadas.
Dentro do carro havia restos dos lanches comprados depois do jogo. A chave não estava lá, e os 5 homens haviam desaparecido. E a pergunta era inevitável: por quê? Por que 5 homens, numa noite fria, em uma região desconhecida, deixariam um carro que ainda poderiam protegê-los do frio? Por que não esperaram por ajuda? Por que não voltaram pelo caminho por onde tinham vindo? E principalmente, por que seguiram montanha adentro? Bem, como se isso já não fosse estranho o suficiente, surgiu também o relato de uma testemunha. Um homem chamado Joseph Shones afirmou que estava naquela mesma estrada naquela noite. E segundo ele, seu próprio carro ficou preso e ele acabou passando mal, possivelmente sofrendo um ataque cardíaco. Em determinado momento, ele disse ter visto luzes, como lanternas, e pessoas próximas ao local. Ele tentou chamar por ajuda, mas, segundo seu relato, quando chamou, as luzes se apagaram e tudo ficou em silêncio. Pense nisso por um momento. Uma estrada isolada, neve, escuridão. Um homem preso dentro do carro passando mal. Vê luzes e pessoas por perto. Ele chama por socorro. E quem quer que estivesse ali simplesmente fica quieto e ignora. Esse detalhe nunca conseguiu ser encaixado perfeitamente na história. Ele viu mesmo os 5 homens ali? Viu outra pessoa? Será que ele não estava confuso pela dor? Ou havia de fato alguém naquela estrada que não queria ser visto? Ninguém sabe. As buscas começaram, mas o inverno dificultava tudo. A neve cobria trilhas, marcas, pistas. Durante meses quase nada foi encontrado, até que a neve começou a derreter. E então, a floresta começou a devolver partes da história. Em junho de 1978, um grupo encontrou um trailer de serviço florestal em uma área remota. Uma janela estava quebrada e lá dentro estava o corpo de Ted. Mas o que encontraram naquele trailer transformou o caso ainda mais perturbador. Ted não parecia ter morrido logo depois do desaparecimento. Tudo indicava que ele havia sobrevivido ali por semanas. Ele estava deitado em uma cama, coberto por vários lençóis. Tinha perdido muito peso. Seus pés estavam em um estado terrível por causa do frio. Mas o detalhe que mais assombra esse caso é outro. No trailer havia comida. Não apenas um pouco de comida, havia suplementos naquele lugar. Algumas latas haviam sido abertas e consumidas, mas havia também um armário com alimentos que poderia ter mantido os homens vivos por muito tempo. E esse armário simplesmente não foi aberto. Havia também materiais para fazer fogo, mas nenhum fogo foi aceso. Havia uma forma de se aquecerem, mas ela não foi usada. É isso que torna essa história tão difícil de ser aceita. Porque não estamos falando apenas de pessoas perdidas na neve, estamos falando de homens que chegaram a um abrigo, encontraram comida, encontraram meios de se aquecer, mas ainda assim morreram de frio, fome e exaustão. Como isso é possível? Será que eles não entenderam o que havia ali? Será que estavam feridos demais? Será que estavam em pânico? Ou será que havia algo ou alguém impedindo que eles agissem normalmente? Os corpos de Jack, Bill e Jackie foram encontrados depois, em pontos diferentes da estrada e da mata. Mas Gary Matias nunca foi encontrado. E esse é mais um dos grandes mistérios, porque os sapatos de Gary foram encontrados dentro do trailer. A hipótese é que talvez ele tenha trocado de calçado, usado os sapatos de Ted
já que os pés poderiam estar inchados pelo frio. Mas se Gary saiu do trailer, para onde ele foi? Será que ele foi atrás de ajuda? Será que ele se perdeu? Ele morreu em algum lugar que nunca foi encontrado? Ou ele encontrou alguém? Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram. Alguns acreditam que os 5 simplesmente se perderam, que entraram por engano naquela estrada, abandonaram o carro em pânico e seguiram rastros ou caminhos que pareciam levar a algum lugar seguro. Outros acreditam que eles foram ameaçados ou forçados a subir aquela montanha. Para as famílias, essa possibilidade sempre pareceu muito forte, porque aqueles homens não teriam escolhido voluntariamente aquele caminho. Há quem diga que outro veículo estava envolvido. Há quem acredite que alguém os enganou. Há quem veja no relato das luzes apagadas um sinal de que eles não estavam sozinhos. Mas nenhuma teoria explica tudo. Nenhuma explica por que abandonaram o carro. Nenhuma explica por que caminharam quilômetros na neve. Nenhuma explica por que não usaram tudo o que havia no trailer para sobreviver. E nenhum explica o desaparecimento de Gary Matias. Quase meio século depois, o caso dos 5 continua sendo uma ferida aberta, não apenas para investigadores, mas para a família, que passaram a vida esperando uma resposta que nunca veio. Porque essa não é apenas uma história sobre homens perdidos na montanha, é uma história sobre uma decisão impossível de entender. Em algum momento daquela noite, dentro daquele carro, alguma coisa mudou. O caminho, o clima, o medo entrou junto com eles. Talvez tenha sido uma ordem, uma ameaça, uma confusão. Ou talvez eles tenham visto algo naquela estrada que fez parecer mais seguro caminhar por dentro da neve do que permanecer dentro do carro. E essa é a parte que mais arrepia, porque o carro estava lá, a estrada estava lá, a chance de sobreviver estava lá, mas eles caminharam para o escuro. E quando a floresta finalmente devolveu 4 deles, o 5º continuou desaparecido. Até hoje, Gary Matias nunca foi encontrado. E a pergunta continua congelada naquela montanha. O que fez 5 homens abandonarem a única coisa que poderia ter salvado suas vidas?